Agradecer a Andra por promover essas palestras em conjunto com a Associação de Engenheiros e Arquitetos de São José dos Campos. Dizer que é sempre um prazer e sempre um motivo a mais, né, para a gente permanecer com uma parceria nesse nível, porque o objetivo da nossa entidade é exatamente o de promover o aprimoramento profissional de nossos colegas. E, através dessas palestras, a gente consegue, principalmente quando a gente faz um ciclo de palestras como esse. Agradecer a Camila, né, que vai nos falar sobre a LEDVance, é isso, Camila? Isso mesmo, Carlos. Boa noite. Sou da empresa LEDVance e hoje o foco da palestra vai ser algumas tendências da tecnologia LED, em especial essa releitura do vidro, né, de filamento. Realmente que é muito interessante, né? A gente vê tanta coisa nova, né, que jamais imaginaria, né? Então, eu acredito que seja um curso bem interessante, principalmente para arquitetos que mexem com a área de projetos, né? E engenheiros eletricistas e eletrônicos. Aproveitar essa iniciação, esse início, né, para avisar os colegas também que nós formamos aí um grupo na associação, um, uma câmara técnica na área de avaliação e perícia. E dentro e nesse escopo, né, o objetivo maior desse grupo não é só discutir avaliação e perícia, mas também com o objetivo de pegar e dar uma formação e dar um aprimoramento profissional àqueles colegas profissionais, engenheiros e arquitetos que queiram se desenvolver na área. Não só para engenheiros, não só para engenheiros civis e arquitetos, mas também para as outras modalidades de engenharia, agronomia, que é importante também e que é muito utilizado nessa área de avaliações e perícias, né? Esse curso vai ser ministrado pelo Pedro Dessia. O engenheiro Pedro Dessia foi um incentivador de que nós formássemos essa câmara especializada, essa câmara técnica, né? Não é uma câmara especializada, uma câmara técnica dentro da associação, e ele, juntamente com outros profissionais, como a Poliana, o Estevão, eles estão trabalhando para que a gente tenha uma boa base. E a primeira parte, a gente já vem vindo dando alguns cursos, algumas palestras na área de avaliação, área de patologias, né, da construção, mas vai ter um curso básico de avaliação de imóveis urbanos que vai ser dado pelo próprio Pedro. Vai ser no dia 19, 20 e 21 de novembro, uma quinta, sexta e sábado, né, que tem como objetivo desenvolver práticas de avaliação de imóveis com tratamento por fatores, buscando aprimorar fundamentos dos trabalhos técnicos em conformidade com a NBR 14653, que são 7 módulos, né, de 1 a 7 a NBR, né? Então, é um curso bem interessante para todos aqueles que queiram se aprimorar nessa área, que queiram ingressar nessa área de avaliação e de perícia, é uma grande oportunidade, né? Lembrando a vocês também que só é possível a realização desses cursos, dessas palestras, através do apoio que nós temos do CREA São Paulo, através de termos de colaboração. Só lembrando, todo profissional engenheiro, quando ele recolhe uma RT, parte dessa RT é destinada, o CREA destina uma parcela do valor dessa RT, ele destina a termos de colaboração com as entidades de classe, visando a fiscalização do exercício profissional. E como é que a gente pode pegar e aprimorar a fiscalização do exercício profissional? Aprimorando o profissional, qualificando os profissionais, para que nós possamos tirar do mercado os leigos, aqueles que vão aprendendo, que dizendo que sabe, e muitas vezes causam mais problemas do que soluções. Eu não sei a sua formação, Camila, você é engenheiro ou é arquiteta? Ou nenhum nem outro? Na verdade, nenhum nem outro, mas eu estou na área de lâmpadas, é a minha quarta empresa de lâmpadas. Sim. Então, a parte de produto, a parte de produto que eu tenho expertise, né? A parte dos profissionais de aplicação, toda essa parte elétrica, eu deixo para os profissionais. Ah, legal. Quem que é da Andra que está aqui?
Tem alguém da Andra? A Eliane, senhor Carlos, Eliane Vieira. A Eliane, é que ela está com o microfone desligado. Eliane, só para falar para você, a Andra me deve uma coisinha. Olá, boa noite, Carlos. Boa noite, Andra. Eliane. O ano passado, a gente conversou e tinha alguém da Schneider, né? Que veio fazer palestra, foi o ano passado, né? Vocês trouxeram? Foi ano passado. Era Patrícia o nome dela, se não me engano? Mônica. Mônica. E aí ficou de estudar com a gente, de nós instalarmos um ponto de abastecimento de carro elétrico aí na associação, aí na frente da associação, né? Pode deixar, vou cobrar ela. E isso aí ficou parado e nunca mais andou, né? Aí o Universo também veio com essa proposta, mas aí veio a pandemia e ficou parado. Aí eu vi que vocês estão voltando aqui, eu falei, poxa, deixa eu retomar essa conversa, né? Eu sou um adepto do carro elétrico, gosto do carro elétrico e uso o carro elétrico, né? Tenho usado o carro elétrico para me movimentar. Quando eu estou em São José, venho para São Paulo, vou para o aeroporto, tenho vindo. Hoje mesmo eu vim de carro elétrico para São Paulo. Estou em São Paulo, num evento do Confeia. Então, e a gente tinha feito essa proposta de colocar aí para começar a incentivar as pessoas que quisessem, para o carro aí, abastece na frente da associação, né? Pode deixar que eu vou cobrar. Mas é um bem bolado, tá? Não é só eu que entro nessa, não. Tá bom, pode deixar. Bom, tem uma boa palestra para todos vocês, aos nossos colegas, tá bom? Uma boa palestra, Camila. Eu não vou poder ficar, porque, na verdade, estou participando de uma outra reunião, que é a reunião da Câmara, da Coordenadoria Nacional das Câmaras Especializadas em Engenharia Civil, que começou também agora há pouquinho, né? E eu dei uma saidinha só para poder fazer essa abertura aqui e cumprimentar todos vocês e cumprimentar os colegas, tá bom? Muito obrigado a vocês, muito obrigado a Andra. Tá? Obrigada. Que a palestra seja um sucesso, né? Como sempre foi, como sempre será, tá bom? Obrigado. Ok, obrigada. Boa noite. Boa noite. Boa noite, pessoal. Eliane e Camila, nós, como combinado agora, a associação vai passar um vídeo, um breve vídeo do CREA São Paulo, e em seguida nós daremos início ao evento, ok? Então eu peço a atenção de vocês. É um vídeo curto, que é importante e relevante para o pessoal do sistema. Só um segundo que eu vou colocar ele aqui. Meu vídeo tá inibido pelo administrador, tá sem imagem do Rodrigo. Você mesmo que coloca aí, não é? Não, eu estou habilitando aqui, ó. Rodrigo, tá sem som o vídeo, tá? Tá sem som. Ativei o som ativado, iniciar o vídeo. Mesma mensagem. Você não pode iniciar o vídeo, pois o anfitrião desativou o vídeo. A engenharia é essencial, inclusive em momentos difíceis como este. Tem sempre um profissional fazendo mais por todos nós. Na construção de hospitais de campanha, nos laboratórios, na agronomia que garante o abastecimento, nas indústrias, na produção de respiradores, no saneamento básico. No momento em que enfrentamos, a engenharia em si não pode parar. Ela é essencial para a movimentação do nosso país. Nós estamos executando uma obra da saúde. Não pode parar. É claro,
com as medidas de segurança e com uma medida a mais de higiene que requer nesse momento. O CREA São Paulo continua trabalhando para a segurança da sociedade. Toda a engenharia está em pleno funcionamento. Então, nós também temos que dar todo o suporte para os profissionais. O CREA São Paulo adotou, logicamente, um trabalho home office, uma nova forma de trabalho. E o CREA São Paulo conseguiu se adaptar e melhor atender. Profissional. No aplicativo do CREA São Paulo, você tem acesso aos principais serviços para trabalhar à distância. CREA São Paulo. Funções do Conselho de Classe, Associação e Sindicato. São comuns as dúvidas a respeito do papel de cada instituição na vida do profissional. Para ajudar os engenheiros, agrônomos, tecnólogos e profissionais das geociências, vamos falar quais as responsabilidades do Conselho de Classe, da Associação e do Sindicato. O Conselho de Classe, como o CREA São Paulo, é quem habilita o profissional e fiscaliza suas atividades em defesa da sociedade. A associação é responsável pela valorização profissional. É ela quem realiza palestras, cursos, eventos e atividades sociais de integração. E o sindicato é quem defende os interesses trabalhistas, como questões salariais. É graças ao Conselho de Classe, como o CREA São Paulo, que leigos são proibidos de realizar obras e serviços técnicos das áreas de engenharia, agronomia e geociências. Procure a entidade de classe de sua categoria ou região e siga o CREA São Paulo nas redes sociais. CREA São Paulo. Fiscalização. Boa para o profissional. Essencial para a sociedade. O que é o registro profissional? Engenheiros, agrônomos, geólogos, geógrafos, meteorologistas e tecnólogos em profissões da área tecnológica precisam estar registrados no CREA São Paulo para exercer suas atividades. O registro obrigatório por lei pode ser provisório para profissionais recém-formados e válido por 1 ano. Temporário para diplomados no exterior, que têm contrato por tempo determinado no Brasil, e definitivo para profissionais já diplomados. Para a emissão do registro, é obrigatório que tanto a escola quanto o curso estejam cadastrados no CREA São Paulo. Sem a exigência do registro, qualquer um poderia executar obras e serviços que exigem autoconhecimento técnico, colocando a população em risco. CREA São Paulo. Fiscalização. Boa para o profissional. Essencial para a sociedade. O que é a ART? A Anotação de Responsabilidade Técnica, ART, é um documento oficial emitido pelo CREA e indispensável para o exercício profissional da engenharia, agronomia e geociências. A ART certifica quem são os responsáveis pela execução de trabalhos das áreas tecnológicas. Para a segurança de todos, a ART garante que obras e projetos técnicos sejam conduzidos por profissionais habilitados. Além disso, a ART valoriza a atuação profissional, registra sua autoria, resguarda o contratante e o contratado e permite constituir o acervo técnico, um histórico da atuação do profissional que tem grande valor no mercado de trabalho. A ART é essencial para a segurança de todos, principalmente da sociedade. CREA São Paulo. Fiscalização. Boa para o profissional, essencial para a sociedade. O que é certidão de acervo técnico? Acervo técnico é o conjunto de atividades técnicas desenvolvidas ao longo da vida do profissional. O acervo pertence sempre e exclusivamente ao profissional que registrou a anotação de responsabilidade técnica, a ART. A certidão de acervo técnico, conhecida como CAT, é o documento que certifica as atividades registradas no acervo técnico e comprova a experiência do profissional ao longo do exercício de suas realizações. A CAT é imprescindível para a participação em licitações e concursos públicos nas áreas da engenharia, agronomia e geociências. A solicitação da certidão de acervo técnico é feita online. Consulte no site do CREA São Paulo os documentos necessários. CREA São Paulo. Fiscalização. Boa para o profissional, essencial para a sociedade. Obrigado, pessoal, por aguardar. Vamos passar a palavra para a Eliane da Andra. Olá, pessoal, boa noite. Prazer, me chamo Eliane. Eu faço parte do corpo de gestão aqui da Andra de São José dos Campos. Para quem não conhece, a Andra já está há 44 anos no mercado
é a maior distribuidora de materiais elétricos e iluminação, tá bom? E eu quero agradecer à Associação dos Arquitetos por fazer essa parceria com a Andra desde o início, né? Desde que chegamos na cidade de São José dos Campos. Fomos muito bem recebidos por eles e agradeço mesmo essa parceria. E a Ledvance também, que tem feito esse trabalho, é um dos nossos maiores fornecedores, né, há muito tempo, e a nossa parceria é muito grande. E agradeço a presença de todos e conte conosco aí para o que vocês precisarem. Quem não conhece a loja, venha nos conhecer, serão muito bem recebidos, tá bom? E boa palestra para todos. Camila, muito obrigada pela sua disponibilidade, tá bom? Você, a Paula, o Josias, tá bom? Boa palestra para todos. Obrigada. Obrigado, Eliane. Camila, vou te passar aqui para anfitriã do evento. Uma boa palestra, uma boa live para todos. Em nome da associação, agradeço a audiência aí e vamos começar. Muito obrigado. Obrigada. Bom evento. Obrigada a vocês. Acredito que todos já estejam vendo minha tela, sim? Então, vamos começar. Então, hoje, qual que vai ser o tema, né? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho das principais tendências do LED e com maior foco na releitura do vidro e na tecnologia de LED filamento. Então, antes vou me apresentar rapidinho. Meu nome é Camila Guimarães, trabalho na Ledvance há 3 anos. Sou a responsável por todo o portfólio de LED, principalmente o portfólio residencial, que são as LEDs spots, as LEDs bulbos, as velas e o LED filamento que nós vamos falar aqui, vendido com a marca Awesome, como vocês já conhecem, tá? Então, primeiramente, gostaria de agradecer a participação de todos e espero que eu possa ser clara e qualquer dúvida que vocês tiverem, a gente consegue responder no final aqui desse treinamento, tá bom? Então, sejam todos bem-vindos. Então, vou falar primeiramente de algumas das principais tendências das lâmpadas de LED. A lâmpada de LED é uma tecnologia relativamente nova e que a cada ano as pessoas têm adquirido cada vez mais as lâmpadas de LED, tá? Então, tem migrado daquelas tecnologias antigas, como as incandescentes, as halógenas, as fluorescentes, para as lâmpadas de LED, tá? Um dos principais motivos é que a lâmpada de LED hoje, ela está cada vez mais barata ao público. Muitas pessoas lembram que quando a lâmpada de LED chegou ao Brasil, uma lâmpada de LED chegava a custar R$100, até mais. Então, era um pouco inviável fazer essa transição. Outro motivo para essa transição cada vez mais tentar entrando na casa dos nossos brasileiros é que a lâmpada de LED, além de ser uma tecnologia mais moderna, ela é uma tecnologia mais econômica, tá? Então, a gente não vai ter aquele problema que muitas pessoas reclamavam, que a lâmpada esquentava, porque todo aquele calor que era desperdiçado no ambiente, ele vai se transformar em luz, tá? Por isso que a lâmpada de LED, ela aquece muito pouco se você encostar nela, ou quase não esquenta, aliás, não esquenta o ambiente, tá? Então, essa migração tem aumentado. O LED em si a chapa de LED, né? Ela tem essa flexibilidade que permite que existam vários modelos, vários tipos de lâmpada com essa tecnologia. Então, a variedade de lâmpadas que o chip de LED permitiu para o mercado é absurda. Então, vamos começar com a primeira tendência aqui, que é aquela luz inteligente, aquela luz que a gente fala que é a luz do futuro, tá? Então, o que seria aquela luz do futuro? Acredito que muitos de vocês já ouviram falar, conhecem, ou até têm em suas casas lâmpadas que elas funcionam ou por Bluetooth ou com Wi-Fi, tá? Então, são lâmpadas que hoje não necessitam mais de interruptor, então a gente não precisa ter um interruptor ligar e desligar essa lâmpada, a gente não precisa trocar a lâmpada caso a gente queira um outro modelo, uma outra intensidade de luz. É uma lâmpada que você tem um controle, ela permite que você tenha um controle através de aparelhos como smartphone, tablet, e até mesmo por assistente de voz. Tá? Então, a gente consegue personalizar a iluminação desse ambiente de uma forma muito mais tecnológica. A gente pode dizer que é uma automação mais barata, tá? Do que a gente mesmo consegue fazer em casa. Então, a Ledvance tem esse portfólio, tá?
Muitas empresas têm também a lâmpada inteligente, assim como o LED, cada vez mais tem se tornado mais barato, mais acessível, e é uma grande tendência desse controle, dessa personalização do ambiente na nossa mão, tá bom? Uma próxima tendência que tem cada vez ganhado mais adeptos são as lâmpadas smarts, as lâmpadas com cores, né? Como, por exemplo, as lâmpadas inteligentes, que tem permite essa personalização, tanto de dimerização como de alternar as cores da luz, como lâmpadas mais baratas, que são aquelas lâmpadas RGBs que vêm com controle remoto, tá? Então, com o próprio controle remoto, você também consegue ligar e desligar essa lâmpada, desde, claro, que o interruptor esteja ligado, e a gente consegue brincar com as cores nesse ambiente. Então, a gente consegue descontrair esse ambiente, a gente consegue personalizar esse ambiente através das cores, tá? Cada vez mais o portfólio de lâmpadas RGBs com essa plataforma de cores tem ganhado também, tem aumentado o volume e a procura. Tá? Então, é muito legal o que a tecnologia de LED nos proporciona na iluminação. Né? Todo mundo lembra que antigamente era muito simples iluminar uma casa. Ou você pegava um plafond, ou você pegava, ou era uma lâmpada tubular, não tinha essa variedade que a tecnologia LED nos proporciona. Tem uma criatividade sem fim para mudar e iluminar esses ambientes. E a fita de LED, né? Então, a fita de LED também é uma tendência muito forte, né? Então, por que essa tendência é tão forte hoje? Por que a fita de LED também tem ganhado espaço nas prateleiras e nas casas das pessoas? A gente consegue iluminar detalhes, né? Então, além de ela ser uma lâmpada, né? Uma fita flexível, a gente consegue ajustar, a gente consegue cortar, a gente consegue utilizar em detalhes da casa, como, por exemplo, nesse projeto em qual a fita de LED ela foi colocada entre os degraus da escada, né? Então, fazendo essa iluminação, essa jogada de cores, tá? Então, ela mudou completamente uma escada que aparentemente é simples, ela deu todo esse charme na iluminação. Então, as fitas de LED é uma tendência e cada vez mais a gente vai ter modelos e funcionalidades diferentes com esse portfólio. E o que nós chamamos de luz saudável. Não sei se muitos de vocês conhecem, mas a luz vai ser voltada para o ser humano, né? Então, ela vai ser entrada na rotina do ser humano. Como assim? Hoje, quando a gente acorda, a gente acende a luz, vem aquele estouro de luz na nossa cara, né? O que não é natural, né? Já que na natureza, no meio ambiente, o sol vai nascendo e vai migrando, vai aumentando essa intensidade de luz. Então, essa luz é ainda uma tecnologia muito cara, esse tipo de lâmpada de LED, mas que cada vez mais vai ganhando espaço, tá? Então, é muito forte em outros países, no Brasil ela está chegando. Então, são lâmpadas que vão ajustar a temperatura de cor, a intensidade, de acordo com a sua rotina, né? Como uma forma natural, como conhecemos no ambiente. Então, de manhã a gente tem uma luz mais tranquila, no meio do dia a gente tem aquela luz intensa, quando a gente está com maior desenvolvimento. Então, ele ajusta, a luz vai ser ajustável ao comportamento do ser humano, tá? Então, é uma tecnologia, aí mais uma tecnologia que o LED está proporcionando para nós. E a iluminação vintage, né, que veio muito forte há uns 3 anos atrás, mais ou menos, que nada mais é do que essa lâmpada de vidro com esse filamento LED, esse vidro âmbar, né, o que traz muito esse aspecto de retrô, tá? A lâmpada de LED filamento, ela chegou no Brasil com uma característica muito forte de ser uma lâmpada altamente decorativa. E eu vou vir aqui desmistificar isso para vocês. Então, mais para frente, a gente entra com maiores detalhes. Então, é uma lâmpada que ele vai mudar esse conceito de iluminação. Antigamente, as luminárias não eram criadas, desenvolvidas para nós escondermos as lâmpadas. Então, você chegava em uma casa, você não via a lâmpada. Você via simplesmente a luz, né? Então, a luz que estava iluminando o ambiente. Mas a lâmpada em si não tinha a função de mostrar a lâmpada que estava usando.
E agora, com essa tecnologia do LED filamento, essa tecnologia que deixa essa lâmpada com aspecto retrô, uma lâmpada mais charmosa, as luminárias tiveram que se adaptar. Então, hoje, a maior parte das luminárias que nós vemos já não tem uma cúpula, às vezes é só um soquete, né? Para que a lâmpada faça parte não só da iluminação, como também faça parte da decoração deste ambiente. E com isso veio a tendência do vidro. Então, muitos modelos de LED estão saindo do plástico, o LED tradicional que a gente conhece, que é com aquela carcaça plástica, e está migrando para o vidro. Tá? Mais para frente eu vou mostrar para vocês porque essa migração está sendo tão forte, cada vez tem ganhando mais espaço na iluminação de LED. Tá? Então, essas daqui foram uma das principais tendências que a gente está tendo hoje no mercado. Obviamente, amanhã vai surgir outras, ano que vem vai surgir outras. A tecnologia de LED tem essa característica, não só de ser econômica, mas de ter essa flexibilidade nos modelos e nas suas funções. Então, vamos falar agora em uma dessas tendências, que é essa releitura do vidro na iluminação de LED. Então, esse vidro, esse LED filamento, nada mais é do que um design, deixou a lâmpada com um design mais retrô. Então, nós brincamos que ela foi inspirada no passado, mas era totalmente perfeita para o presente. Ela se adequou muito bem ao nosso presente, à nossa iluminação. Eu comentei com vocês que há uns 2 anos e meio, 3 anos, a tecnologia lâmpada de LED filamento teve um boom muito grande aqui no Brasil. Como vocês podem ver aqui nesse gráfico, essa venda, esse gráfico, só para vocês entenderem, é um relatório com as estatísticas de importação. Então, qual é a quantidade, os modelos de lâmpadas que entram no Brasil mês a mês. E nós fizemos essa análise e verificamos que realmente uma tendência muito forte e continua crescendo, tá? Então, eu tenho dados desse ano, a curva está totalmente linear, está crescendo cada ano essa utilização e essa compra desse LED filamento, tá? Mas por quê? Por que eu trocaria uma lâmpada comum de LED para uma lâmpada de LED filamento? Eu vou apresentar para vocês mais para frente as principais características, mas eu queria falar com vocês que alguns países da Europa, Estados Unidos, essa migração é ainda maior. Por quê? Nesses outros países, a lâmpada de LED filamento, ela não tem somente a característica de ser uma lâmpada decorativa, como a gente tem aqui. Eu vou comprar uma lâmpada de LED filamento para decorar esse cantinho da minha casa, né? Aquele corredorzinho, vou colocar um pendente com LED filamento. Obviamente, ela tem também essa característica de ser uma lâmpada decorativa, mas muitos países já estão migrando de uma lâmpada tradicional de LED, aquela que tem a carcaça plástica, para uma de vidro, uma de LED filamento. Primeiro que essas lâmpadas lá são mais baratas, então o público tem mais acesso a adquirir, a fazer essa troca de modelo. Segundo, que as lâmpadas de LED filamento, elas hoje substituem perfeitamente uma lâmpada de LED tradicional, pela quantidade de luz, né? Então ela tem a mesma quantidade de lumens que uma lâmpada com a carcaça plástica. Ela é mais bonita, né? Então, a gente já está fazendo essa migração. E, além disso, o LED filamento, ele não fica preso só naquela temperatura de cor branco quente, aquela 2.700, 3.000, 2.500, tá? Nesses países que essa migração foi mais forte, mais intensa, o LED filamento tem todas as temperaturas de cor, inclusive as cores RGB. Então, essa migração está sendo mais forte e o Brasil tem acompanhado. Você mesmo boa tarde, não? Pegar aí e falar assim, o goleiro bota lá, vai, bota pra cá, o cara vai curar. Então, e por que essa tendência, né? Então, porque não só no Brasil, mas no mundo inteiro esse LED filamento tem ganhado cada vez mais espaço. Tá? Quais são as vantagens do vidro dessa lâmpada? Primeiro, como vocês conseguem ver aqui nessa imagem, a lâmpada de LED filamento, essa lâmpada em vidro, é uma lâmpada muito mais elegante, né? Então, é aquela história, eu não preciso esconder ela, é uma lâmpada que eu quero deixar ela aparente.
que ela vai fazer parte não só da iluminação, como também da decoração desse ambiente, tá? Essa é uma das vantagens do LED filamento. É uma aplicação muito simples, tá? Então, é um simples soquete, a gente já consegue dar toda essa decoração nessa iluminação. No caso aqui que nós temos uma mesa com 4 pendentes. Então, isso já foi o suficiente para, além de decorar esse ambiente, também fazer essa iluminação. Uma coisa que uma outra lâmpada de carcaça precisaria de um lustre mais elaborado para fazer a iluminação dessa mesa. Um outro motivo com que a humanidade, outros países têm migrado da lâmpada LED tradicional, com aquela carcaça plástica, para a LED vidro, é a tal da sustentabilidade, tá? Mas por que sustentabilidade? O LED não é econômico, então o LED filamento ele se mantém econômico, mas eu falo da sustentabilidade do vidro, tá? Hoje a gente escuta, né, vários noticiários, várias reportagens dizendo que um dos maiores vilões do planeta é o plástico. E a lâmpada de LED anterior à lâmpada de LED tradicional, ela tem essa carcaça plástica. E hoje os cientistas estimam que esse plástico, ao cair no ambiente, demora em torno de 450 a 500 anos para se degradar, para sumir desse ambiente. E o plástico tem sido muito utilizado, né? Então, se você olhar para o lado, provavelmente você vai ter algum material na sua casa, no escritório que tenha plástico, né? Um brinco. Então, o plástico ele foi muito difundido, foi muito utilizado. Então, a sustentabilidade na lâmpada é justamente essa, reduzir a quantidade de plástico. Então, mas o plástico pode ser reciclável, não teria tanta preocupação. Realmente, o plástico ele tem essa facilidade de ser reciclável. Mas, em comparação com o vidro, quando nós reciclamos qualquer material plástico, é um processo muito caro, tá? Nós não temos ainda uma coleta adequada e cada vez que a gente recicla esse plástico, ele vai perdendo as suas características, seus princípios, suas características, seus princípios material, tá? Ao contrário, o vidro não. O vidro a gente consegue reciclar ele inúmeras vezes, que ele não vai perder essa característica e é mais barato esse processo. Então, uma garrafa hoje de vidro que contenha, por exemplo, um veneno, se ela passar por todo o processo de reciclagem, a gente consegue utilizar ela por uma garrafa de água, uma garrafa de suco, por exemplo, tá? Porque ela não perde as características e ela pode ser reciclável inúmeras vezes. Além disso, a gente tem muito problema aqui, principalmente no Brasil, na parte de coleta, né? Então, a gente ainda não tem essa cultura de separar o lixo. Por mais que esse vidro caia no ambiente, a demora dele para se degradar não vai ser tão longa e tão maléfica para o ambiente, tá? Ele é feito com areia, né, o vidro. Então, ele faz menos mal para o ambiente quando não destinado corretamente, tá? Então, essa sustentabilidade também foi um dos motivos para o pessoal está migrando do plástico tradicional, a lâmpada plástica tradicional, para essa lâmpada que tem esse acabamento em vidro, tá? E a principal característica, né? Qual que é a principal vantagem desse LED filamento? Essa lâmpada, qual que é a lâmpada que tenha essa cúpula totalmente de vidro? Seria a melhor distribuição de luz. Então, como vocês podem ver aqui, eu tenho uma LED, uma lâmpada de vidro que não tem nenhum componente plástico nela, tá? Então, a gente consegue reciclar ela sem maiores problemas. E aqui embaixo na tela, nós temos uma lâmpada de LED tradicional. Mas por que ela tem uma melhor distribuição de luz? A lâmpada de LED tradicional, que tem essa carcaça aqui plástica, ela só vai iluminar, ela só vai dissipar a lâmpada onde está essa cúpula aqui plástica, né? Essa parte aqui a gente vai ter sombra, a gente não vai ter essa distribuição uniforme de luz. Enquanto uma lâmpada com esse acabamento em vidro, uma lâmpada totalmente de vidro, no caso, por exemplo, das lâmpadas de LED filamento, que eu vou pegar aqui para vocês, a gente tem essa distribuição sem causar sombras, né, nesse ambiente. Então, deixa eu pegar aqui.
Tá? Então, só para vocês compararem. Quanto a gente perde de luz, né? Aqui a luz é totalmente uniforme, então toda essa parte de vidro vai irradiar a luz, enquanto aqui a gente perde 50%, 40% aqui da lâmpada com essa carcaça, tá? Lembrando que esse modelo bulbo tem carcaças que são até mais altas, então a gente perde ainda mais, causando uma maior sombra nessa iluminação. Ah, mas eu aprendi que nessa parte aqui da carcaça está toda a parte, todos os componentes da lâmpada, os reatores, o dissipador de calor. E aqui nessa lâmpada, né? Por que a gente não tem essa perda, a gente não tem essa carcada? A gente consegue ver todos os componentes das lâmpadas, né? Então a gente consegue visualizar. Ela faz parte desse charme dessa lâmpada, além desse LED filamento, que são essas arestas aqui laranja. E o dissipador de calor na lâmpada de LED filamento nada mais é do que um gás, tá? Então, enquanto aqui a gente tem que esconder esse dissipador de calor, na lâmpada de LED filamento, ele é um gás, não é tóxico, tá? Na verdade, o gás muito utilizado nesses tipos de lâmpada é o gás hélio, tá? Então, se quebrar, não tem problema, não precisa tampar o nariz, abrir todas as janelas, tá? Então, essa é uma das principais vantagens da lâmpada com o acabamento de vidro. Por isso que a gente falou que está tendo uma releitura desse vidro nas lâmpadas, porque não é só em bulbo, que é o que a gente conhece, que a gente está vendo com uma grande frequência. Existem outros modelos também que têm migrado do plástico para a lâmpada de vidro, para um acabamento em vidro. Nós vamos passar por cada um para ver as características, além do que a gente já comentou de sustentabilidade, design, o preço, muitas vezes o preço é mais barato do que a lâmpada de placa, a carcaça de plástico. Nós vamos passar por alguns desses modelos que já existem no mercado para identificar as características do vidro neles. Então, começando aqui pelo LED PIN, né, que é aquela G9, né? Então, é uma lâmpada pequenininha, geralmente utilizada em arandelas, né, que são esses lustres de parede, ou também lustre, né? Então, tem muito lustres que a gente utiliza, que tem essa base G9, para a gente utilizar essas lâmpadas pequenas, para a lâmpada não ficar aparente, principalmente lustres de cristal, costumam utilizar muito desse modelo de lâmpada. Então, aqui nós temos, do lado esquerdo, 2 modelos de lâmpadas plásticas, né, as tradicionais. A primeira com uma luz direcional, tá? Então, ela vai emitir luz só de um ponto da lâmpada. A segunda também com uma carcaça plástica, mas ela vai ter toda essa distribuição de luz em 300 graus, 360 graus, mas não vai ter a distribuição de luz para baixo devido à carcaça, tá? São lâmpadas mais grandes, tá? Ela tem um diâmetro um pouco maior em relação às pins de vidro que nós vimos na nossa direita. Então, são lâmpadas, a parte laranja são LED Cobe, tá? Então, é um LED já mais profissional, que evita ofuscamento. Elas são menores, então elas são mais estreitas, são menorzinhas, mais curtinhas, que facilita também o encaixe em qualquer arandela e até mesmo no lustre. Então, além da melhor distribuição de luz, o design dela vai facilitar, tá? Por que eu digo isso? Então, em um lustre que é totalmente de cristal, se eu colocar uma das 2 primeiras opções em carcaça plástica, vai perder um pouco do charme se essa lâmpada ficar um pouco aparente. Então, se a gente olhar aquele lustre maravilhoso de cristal e ver uns pontos plásticos, não vai ser muito adequado, tá? Normalmente, as lâmpadas com acabamento em vidro, como eu comentei com vocês, são mais baratas. Então, neste caso aqui da PIN G9, nós temos um modelo transparente, tem esse vidro totalmente transparente, a gente consegue ver esse LED cobre aceso, e nós temos um modelinho mais fosco, tá? Que ele fica um pouco mais discreto em uma iluminação qual a lâmpada pode ficar aparente. E as vantagens de uma dicróica, tá? Então, nós temos no nosso portfólio, existe no mercado, lâmpadas dicróicas que têm esse acabamento em vidro, tá? Então, toda essa parte aqui de vidro vai lembrar muito uma lâmpada loja, uma lâmpada
mais bonita, uma lâmpada mais clássica. Da mesma maneira que a G9, ela vai ficar mais discreta em alguns lustres, em alguma iluminação. Ah, mas a par 16, ela geralmente é de embutir. Concordo, geralmente essas lâmpadas são de embutir e esse acabamento em vidro não vai ficar aparente. Mas ainda existem muitos lustres GU10 que a lâmpada fica aparente, tá? E além disso, neste caso, a lâmpada glass ela é mais barata que a de plástico, tá? Ela tem todas as temperaturas de cor, também tem um portfólio bem amplo. E no tubo, né? Quais seriam as vantagens do vidro no tubo? Os primeiros LEDs era sempre com aquele acabamento em plástico, aquela carcaça em plástica. E nós sabemos que existem uma variedade de plástico muito grande. Então, tem plásticos de excelente qualidade e plásticos com uma qualidade menor que barateava a lâmpada. Então, qual que era o problema do plástico? O plástico, com o tempo, ele ia ficando amarelado, então ele ficava com aquela aparência velha, né? Em muitos casos, se o plástico não tinha uma boa qualidade, com o calor da lâmpada, né? Por exemplo, um tubo HO, que é 2 metros, é uma lâmpada muito comprida, o calor dessa lâmpada, dessa irradiação, fazia com que o tubo criasse uma barriguinha, né? Ficava uma lombar nessa iluminação. Então, acabava totalmente com a aparência dessa lâmpada, tá? Então, no vidro, no tubo LED, o vidro é muito importante pela aparência. Então, o tubo de LED vai ficar sempre com uma aparência nova, não vai causar nenhuma curvinha, tá? E ela não vai amarelar, tá? Então, é uma das principais vantagens nesse caso da LED tubo, tá? Então, por isso que o mercado é muito difícil você achar um tubo que seja de plástico hoje. E no bulbo, como eu falei com vocês, que é o modelo mais vendido, né? Então, é o modelo mais procurado, esse modelo clássico de bulbo. As grandes vantagens é o design nostálgico, a distribuição de luz, então a distribuição de luz vai ser totalmente homogênea e vai evitar qualquer formação de sombra, tá? Aqui a gente fez um teste super simples, né? Então pegou aquelas luminárias comuns no mercado, as plafond, e nós colocamos duas lâmpadas de LED com o mesmo fluxo luminoso, então com a mesma quantidade de luz. Na primeira, a lâmpada de LED SMD, essa daqui que tem essa carcaça plástica, né? Então, os chips de LED são chamados de SMD. E a gente repara que nessa luminária a gente vê sombras, né? Então, a gente vê claramente onde estão posicionadas as lâmpadas. Não é visualmente mais agradável. E utilizando a mesma luminária, nós utilizamos 2 lâmpadas de LED filamento. Então, com um acabamento de vidro, com a mesma quantidade de luz, tá? Aparentemente, parece que está iluminando mais, tá? Porque a gente não perde aquela distribuição de luz da carcaça. Então, a iluminação de luz é constante, ela é totalmente uniforme, né? Podemos até dizer que parece uma luminária de LED, porque ela não tem sombra nenhuma, tá? Então, visualmente, é muito mais agradável e útil utilizar uma lâmpada com um acabamento em vidro do que uma lâmpada com essa carcaça plástica. Então, aqui é o primeiro ponto para a gente começar a mudar o nosso pensamento, a nossa crença de que lâmpada filamento tem que estar sempre aparente e é só decorativa, tá? Então, uma das grandes vantagens da lâmpada LED de filamento com esse acabamento em vidro é essa harmonização na distribuição de luz. Ok? E agora vamos ver isso na prática, né? Então, a gente viu todos os benefícios do vidro. Ele é mais sustentável, ele é mais barato, ele deixa a aparência da lâmpada, mas né, não tem aquela aparência envelhecida, melhor distribuição de luz, mas e na prática, como é que ele funciona? Então, aqui nós temos um lustre de cristal, que é muito
é utilizado principalmente com essas lâmpadas pins, tá? Então, nesse caso, nós utilizamos uma lâmpada PIN que fica totalmente discreta. O vidro vai se misturar com a luminária, tá? Então, por mais que eu consiga ver, vai ter essa mescla entre o vidro, os cristais da luminária e o vidro dessa lâmpada. E a par 16, né? Então, a par 16, nesse caso aqui, a gente utilizou nessa luminária aqui de mesa, né? Então, óbvio que está um pouco distante, mas a gente consegue ver esse acabamento em plástico. E também a gente poderia utilizar no teto sem nenhum problema, tá? Então, no caso da par 16, a gente pode ter essa diversidade da utilização. A gente pode usar como uma dicróica para embutir normalmente, paga mais barato pela lâmpada, ou a gente pode também utilizar uma luminária em qual a lâmpada fique um pouco aparente. O tubo, né? Então, a mesma coisa. O tubo de LED a gente pode colocar nessas calhas, né? Que a gente não vê a lâmpada, ou a gente não vê a lâmpada e a luz fica totalmente uniforme, tá? E qual que é a vantagem? A distribuição de luz vai ser em todo o tubo, tá? Não vai reduzir essa distribuição de luz, o plástico. Então, tem uma maior visibilidade também. No caso da T5, tá? Então, nós também já trouxemos essa lâmpada pensando nas características do vidro, assim como a T8HO, tá? Então, nós já desenvolvemos esses produtos já com essa característica de que o acabamento, todo o tubo, tinha que ser em vidro. Mas muita gente comentou, né? Comenta. Mas o problema de LED tubo em vidro, tudo bem, tá muito difícil de achar, mais difícil de achar hoje no mercado, de plástico, mas existem alguns projetos que exigem que essa lâmpada plástica tenha um acabamento, essa lâmpada tubo tenha um acabamento plástico, como, por exemplo, escolas, refeitórios, porque caso quebre essa lâmpada, não corre o risco de cair cacto, machucar crianças ou cair no alimento. Tá? Então, existe uma norma que exige que a lâmpada tubo seja em plástico. Então, por este motivo, nós trouxemos a lâmpada T5 e a lâmpada T8HO com a característica e todos os benefícios do vidro, porém com uma película plástica, que eu vou mostrar aqui para vocês, não sei se vocês estão ouvindo. Do barulho, tá? Então, ela é de vidro. O que eu fiz? Eu quebrei essa lâmpada, tá? Para mostrar que a gente vai ter essa película plástica, que por mais que essa lâmpada quebre, esses cactos de vidro não vão machucar a nossa mão, não vão cair no ambiente, não corre o risco de ferir ninguém, tá? Então, a gente já tem agora essa praticidade de trabalhar com uma película plástica sem tirar as características e as grandes vantagens do vidro. Aquela lâmpada retrô que a gente conhece, que veio com um boom aqui para o Brasil uns 3 anos atrás. Todo mundo queria uma lâmpada de LED filamento, com esse vidro âmbar, né? Muito retrô, e eram caríssimas, né? Então, no máximo, a gente colocava um pendente em casa, colocava uma lâmpada lá, só para dar um charme no canto da sala. E hoje não, a lâmpada de LED filamento, esse acabamento âmbar, tem reduzido o preço, o custo dela. Então, a gente consegue hoje trabalhar mais o ambiente na nossa casa, arriscar com iluminação. Então, eu vou tentar deixar o meu ambiente mais charmoso. Então, a gente tem essa facilidade de arriscar, de usar nossa criatividade, tá? Como eu tinha comentado, a aplicação decorativa não requer muita expertise, né? Tipo, conhecimento de arquitetos. Óbvio que um projeto de arquiteto sempre é muito bem-vindo, né? Nunca vai ficar... a gente não estou querendo me comparar com nenhum arquiteto, mas essa lâmpada tem esse jogado de a gente conseguir brincar com a nossa criatividade, de conseguir brincar com o ambiente. Então, a gente tem esse portfólio aqui, que é aquele vidro que, com certeza, todo mundo já viu, que é um acabamento âmbar, é um vidro um pouco amarelado, meio envelhecido, e traz muito
esse aspecto de retrô. Então, hoje nós temos modelos mais clássicos, como, por exemplo, a LED vela, que é muito utilizado em candelabros, lustres, que tem aquele formato mais charmoso, aquele formato mais nostálgico, que é a tão famosa velinha. Nós temos também o modelo de LED bolinha, tá? Que é aquelas bolinhas que muita gente, quando a gente fala de lâmpada de LED bolinha, a gente remete àqueles espelhos de camarim. Esse LED filamento a gente pode utilizar, por exemplo, neste caso aqui, nessa imagem, a gente utilizou nesse objeto decorativo, né? Então, são fluxos luminosos baixos, então tem aqui, nesse caso, tem aquela característica de ser uma lâmpada decorativa, e a gente consegue brincar com esse retrô, com essa iluminação. Então, é muito legal, como a gente utilizou aqui nesse objeto. Nós temos aquele modelo Edson, né, que é a pera, que o pessoal gosta bastante. Pode espirrar, desculpa. Que o pessoal gosta bastante. Nesse caso aqui, o que a gente fez? A gente quis deixar a lâmpada totalmente aparente, mas a gente brincou com um outro tipo de lâmpada. A gente fez uma mescla entre o moderno, que é esse vidro mais transparente, e esse retrô, que é essa pera nessa lâmpada Edson com aquele vidro âmbar, tá? Então, ficou muito legal esse projeto aqui. Lembrando que a lâmpada Edson, ela tem um maior fluxo luminoso se comparado à velinha e à bolinha, que são modelos geralmente utilizados para iluminação mais baixa ou mesmo decorativa. A LED Globe, a G95, então são lâmpadas com formatos redondos que chamam a atenção e que com esse vidro âmbar deu um toque, por exemplo, nesse projeto aqui, onde mescla o banheiro e não sei se eu diria uma sala de estar, né? Uma entradinha para esse banheiro, um banheiro totalmente sofisticado, e que essa iluminação, neste caso aqui, a lâmpada de LED filamento ficou como decorativa, tá? Não vai ser a iluminação principal deste cômodo. E a famosa LED bulbo, né? A LED Classic A, que a gente conhece. Não sei se todo mundo teve a oportunidade de visitar a Cacau Show, que fica aqui em São Paulo, não vou me lembrar a rodovia. A fábrica da Cacau Show, ela fez uma parceria com a LED Vence, então toda a parte de iluminação, tanto interna como externa, foi uma parceria nossa, então todo o nosso portfólio de lâmpadas e de luminárias foi utilizado. Nessa foto aqui, a gente pode ver um dos corredores da fábrica da Cacau Show. E eles brincaram com guarda-chuvas, né? Então, todo o corredor tem esses guarda-chuvas, brincando, utilizando totalmente a criatividade. E, neste caso, nós utilizamos a LED bulbo com vidro âmbar, tá? Quando nós trouxemos esse portfólio aqui para o Brasil, há 2 anos atrás, muitas pessoas começaram a criticar, mas no sentido de dar um feedback falando que a lâmpada de LED filamento era muito forte, esse modelo específico. A luz era muito alta, porque estava esperando uma lâmpada altamente decorativa. Mas, como a nossa empresa é global, a gente tem muita tendência, a gente troca muita experiência com outros países, nós vimos que já existia essa tendência dessa migração do bulbo tradicional, aquele bulbo com carcaça, para essa lâmpada de LED filamento, com essa lâmpada com acabamento em vidro. Então, nós decidimos manter esse modelo em portfólio. Hoje é um dos modelos mais vendidos aqui da família de LED filamento, justamente pelo fluxo luminoso, tá? Então, ela tem a característica de iluminar, tá? O alto fluxo luminoso, então ela equivale a uma lâmpada de 40 watts da incandescente e também de decorar, tá? Então, o projeto, quem puder ir na Cacau Show e conhecer toda a estrutura deles, é muito legal, vale a pena o passeio. Então, nós temos aqui esse vidro âmbar, né, que veio com muita força no Brasil para ser exclusivamente lâmpadas decorativas, e nós trouxemos agora, o ano passado, este ano, essa lâmpada aqui, que também é o LED filamento, mas com vidro totalmente transparente.
Tem muitas pessoas que não gostam de ver o LED de filamento aceso, né? Não gostam de ver o LED, eles preferem aquela camada âmbar, aquele vidro trabalhado. Qual que é a principal, uma das principais características dessa lâmpada? A gente não necessariamente precisamos expor essa lâmpada, como por exemplo aí na foto, tá? Então ela é uma lâmpada muito bonita, que a gente pode utilizar normalmente como uma lâmpada exposta, mas ela vai muito bem também em luminárias fechadas, como eu mostrei para vocês. Então aquele benefício da distribuição de luz fica excelente nessa lâmpada, tá? Então, é uma lâmpada de LED de filamento com fluxo luminoso equivalente a 40 e 60 graus da incandescente, tá? Então, ela é bivolt, então a gente consegue utilizar, como vocês podem ver aí, uma luminária aberta, ela fica bonita, tá? Ela sai um pouquinho daquele retrô, ela traz um ar um pouco mais moderno, e também luminárias fechadas, né? Então, hoje a gente já tem um portfólio que a gente consegue substituir uma lâmpada bulbo tradicional de 3.000 kelvins, 2.700, por uma lâmpada de LED filamento, né? Clara ou âmbar, tá? Porque vai ter o mesmo fluxo luminoso e a mesma temperatura de cor. Lembrando que estamos falando de um portfólio com branco quente, porque o Brasil ainda tem essa cultura de que LED filamento ainda é muito decorativa. Nós trouxemos também essa vela chama, tá? Também com vidro transparente. Então, para dar esse ar um pouco mais moderno, mantendo as características, os benefícios, tanto do LED filamento como do vidro. A bolinha, tá? Então, nesse caso aqui, a gente utilizou as bolinhas nos abajures, né? Nos dois cantos da cama. Então, vocês podem ver que a distribuição dessa luz é tanto ela é totalmente harmônica, né? Então, a distribuição dela é ampla, tá? Então, deu um ar muito legal. Eu poderia estar usando uma transparente, eu posso estar usando uma âmbar, eu posso estar usando uma leitosa que eu vou mostrar para vocês, tá? A principal característica se mantém, que é a distribuição de luz. A Globe, tá? Que eu particularmente gosto muito desse modelo, tá? Então, uma lâmpada que vai chamar a atenção. Mais uma vez, esse vidro transparente, ele remete um pouco mais de modernidade, né? Do que um vidro âmbar. Vai manter a característica desse vidro e vai dar um toque aí para o ambiente. Da mesma maneira, uma simples aplicação, tá? Então, 2 soquetes já iluminou essa área da mesa, a parte de cima dessa mesa, tá? Então, já tem um fluxo luminoso de 470 lumens, tá? Então, um equivalente mais ou menos a 40 watts da incandescente. E nós vamos ter também a versão leitosa. Então, como eu falei para vocês, o LED em si, a tecnologia LED, permite essa variedade de modelos. Então, essa gama de produtos, de modelos, de cor, tá? Então, é muito legal essa tecnologia LED. E nós vamos ter, então, esse portfólio leitoso. O que seria essa lâmpada leitosa? Eu não tenho ela aqui para mostrar para vocês, mas ela lembra muito uma incandescente. Então, é uma lâmpada de LED filamento, que nem essa, mas que tem um tratamento no vidro, que é uma camada leitosa, tá? Igual a lâmpada de incandescente. Então, você não vai ver o LED filamento, mas na hora que você ligar essa luz, vai dar aquele efeito de incandescente, né? Então, você vê aquele globo leitoso totalmente iluminado, é muito bonita mesmo. Quem tiver a oportunidade de passar na Andra, pedir para ligar aí, vocês vão ver como fica bonita essa iluminação, tá? Então nós passamos pelo LED com vidro âmbar, tá? Que traz aquele retrô. Nós passamos pelo vidro transparente, que traz um ar mais moderno, e nós temos agora esse vidro leitoso, que fica entre esse moderno e um retrô, né? Lembrando muito uma incandescente, tá? Então, para quem não gosta de ver esse LED aqui aparente, sem aquele vidro âmbar, a gente tem essa possibilidade. Então, a gente garante todos os benefícios do LED filamento, né, que é a melhor distribuição de luz, a economia, a eficiência, mas sem visualizar o LED filamento, para quem não gosta de ver
ele sem aquela cúpula do vidro âmbar, tá? Então, nós temos também, então, o mesmo modelo, nós temos o modelo clássico, que é o bulbo, de 40 e 60 watts da incandescente, então, a gente pode utilizar em luminárias abertas e também luminárias vedadas. Neste caso aqui, ela também tem aquela cúpula, né, transparente, deixando aparente essa lâmpada fosca, essa lâmpada leitosa. Então, fica muito bonito, fica um globo aceso com essa distribuição de luz. Aqui a gente consegue ver melhor essa lâmpada acesa. Essa lâmpada no formato vela, a gente optou por deixar uma luminária aberta e a gente vai ver a lâmpada toda acesa, né? Então, você não vê o LED filamento aceso, mas você vê todo o formato dela, esse leitoso brilhoso, né? Que muitas pessoas conhecem das lâmpadas incandescentes. O mesmo aqui para as bolinhas, né? Então, a gente consegue utilizar numa luminária fechada, mantendo a característica daquela distribuição de luz. Então, aquele aro de luz fica totalmente uniforme. E a globe também. Então, os formatos mais clássicos que nós temos hoje, de lâmpada de LED, nós temos nessas 3 versões. Para quem gosta do retrô, para quem gosta daquele vidro âmbar, ver o LED contrastando com o vidro, no acabamento âmbar. Quem gosta de um ar um pouco mais moderno, gosta de ver o LED, acha bonito o LED aceso. E esse daqui que a gente não vê o LED, mas tem aquela lembrança de uma incandescente, né? Com todas as características que nós já comentamos aqui. E outra coisa que é muito legal, então, o LED filamento, ele foi inspirado no filamento de carbono, né? O que era o filamento de carbono? Ele tinha também uma variedade de lâmpada, de modelos de lâmpada, e a grande vantagem dele em relação ao LED era que ele permitia a dimerização, que até então o LED não tinha. A gente tinha a fita, o LED filamento, mas não permitia essa dimerização até pouco tempo atrás, tá? Obviamente, o filamento carbono, ele esquenta mais, não é tão sustentável, tá? Tem sempre os prós e os contras. Então, agora a gente tem no mercado a lâmpada de LED retrô, então aquele acabamento âmbar, mas também nas versões dimerizáveis, o que antes nós só encontrávamos no filamento de carbono, tá? Então, nós temos o modelinho clássico, que é o bulbo. Lembrando que ela vai ser ou 127 ou 220, então sai do bivolt por ser dimerizável. Já equivale a uma lâmpada de 60 watts da incandescente, então a gente, mesma historinha, a gente consegue trocar essa lâmpada para uma LED tradicional aí com carcaça plástica. E nós temos 2 modelinhos de vela, uma que é bem decorativa, onde o fluxo luminoso é baixinho, tá? Para a gente dimerizar ambientes, deixar o ambiente mais calmo, com pouca luz mesmo. E nós temos também um que tem um fluxo luminoso já maior, nesse formato de vela, que permite essa dimerização. E fugindo um pouquinho, né? Então, como eu falei para vocês, o mundo de LED é muito vasto, é muito grande. A gente tem uma diversidade de modelos, de potência, tecnologias de base absurda. E isso cada vez tem crescido mais. Então, eu apresentei aqui para vocês 3 tipos de acabamento em vidro, apresentei também todas as vantagens, o porquê o mundo tem migrado a lâmpada tradicional de qualquer modelo para a lâmpada de LED com um acabamento em vidro, todas essas vantagens do vidro, e que essa tendência cada vez tem crescido mais, tá? Ano após ano. Então, saindo um pouquinho desses modelos tradicionais, dessas vantagens, hoje eu consigo trocar a lâmpada da minha sala por uma de vidro, mas vamos além desses modelos, né? Então, vamos ampliar essa criatividade. Eu vou começar aqui com uma das minhas lâmpadas favoritas de LED filamento, tá? Então, esse portfólio já é um portfólio mais decorativo, porque o fluxo luminoso é baixo, tá? Então, neste caso aqui, o que chama muita atenção dessa lâmpada é que é uma lâmpada extremamente grande. Então, a gente brinca que é uma luminária de LED filamento, porque ela não precisa de nenhuma luminária, apenas um soquete para você instalar essa lâmpada na sua casa, em uma recepção, em um consultório, tá?
Então, para vocês terem uma ideia, ela tem 42,5 centímetros. É uma lâmpada muito alta. E ela tem, o acabamento desse vidro é um fumê acinzentado. Então, ele tem esse fumê espelhado, tá? É muito bonita essa lâmpada. Quem tiver a oportunidade de ir na Andra e ver ela acesa, ela é incrível, tá? Por que que eu falo isso? Então, além desse vidro fumê acinzentado, a lâmpada, o filamento de LED dela é espiral, tá? E a temperatura de cor foge totalmente do mercado. A temperatura de cor é 1800 Kelvin, então é muito amarelada. É muito legal porque a gente vai ver o LED filamento espiral, 1800 Kelvin, contrastando totalmente com esse vidro cinza, esse vidro espelhado, tá? Então, esse contraste de luz com o vidro é muito legal, tá? Então, eu já recebi algumas fotos do pessoal que tem aplicado ela em casas, e eu recebi, inclusive, numa clínica, né? Então, do lado de uma recepção, um pendente com essa lâmpada. Ela não vai ter a função de iluminar, porque o fluxo luminoso é baixo, mas ela é altamente decorativa, é muito legal esse modelinho. Um outro modelo que eu particularmente gosto muito é esse LED Globe, tá? É o G125. Então, ela também vai ter esse espelho fumê espelhado, esse acabamento acinzentado, mas as arestas passam de espirais, o LED filamento passa de espirais para arestas, tá? E a temperatura de cor vai para 4.000 kelvins. Então, é uma temperatura de cor totalmente neutra, tá? O que tem também esse contraste muito legal com esse vidro espelhado. Também é um fluxo baixo, tá? Em relação ao tamanho da lâmpada, então são modelos para decorar. Então, esses modelos de LED, essas luminárias de LED filamento que a gente chama, é totalmente decorativa, tá? Neste caso aqui, ela tem 28 centímetros, uma lâmpada grande, e 20 centímetros de diâmetro, tá? Muito legal essas lâmpadas. Quem tiver a oportunidade, eu recomendo conhecê-las. E nós temos também essa lâmpada, que é o famoso Edison, né? Aquela famosa pera, só que de 30 centímetros. Então, como o formato Edison é muito retrô, né? O pessoal busca normalmente esse formato Edison para trazer esse lado vintage para o ambiente, nós trouxemos ele em 30 centímetros, mantendo esse vidro com acabamento âmbar e o LED filamento em espiral, tá? Então, pegando aí uma maior parte interna dessa lâmpada, tá? O fluxo luminoso é equivalente a uma bolinha, uma velinha, então são lâmpadas mais decorativas, mas que são facilmente se aplicadas, né? Então, elas, além de trazer uma iluminação, ela vai decorar esse ambiente também. E a temperatura de cor também ela vai para o amarelo, tá? O branco quente. E a nossa menorzinha, que é a Marshall, tá? Então, ela tem esse formato de cogumelo, tem esse vidro âmbar, ela tem 12 centímetros de altura, ela é bem delicadinha, bem bonitinha, tá? Então, dá esse toque sutil na iluminação, mantendo esse retrô, tá? Ela é muito bonitinha. Então, essa é a menor dessas famílias que a gente chama de luminária, porque não necessita de nenhuma luminária específica para a aplicação delas. E nós temos os nossos modelos tubulares, que é a T2, né? Então, que ela tem 18 centímetros de altura, um diâmetro menor, e a T65, já é um tubo maior, tá? Então, ela vai chamar atenção nesse ambiente, nessa decoração, tá? Ambos com o vidro âmbar para, além de iluminar, também decorar a iluminação. Então, como eu falei para você, esse portfólio, nossa, me fugiu a palavra. Esse mundo de LED filamento com acabamento em vidro cada vez mais tem aumentado, tá? Então, as buscas têm aumentado, as demandas têm aumentado, cada vez mais as pessoas têm arriscado utilizar, né? Então, hoje é muito fácil você ir em um restaurante, um consultório, em qualquer ambiente,
você vê esse tipo de lâmpada, tá? Então, só lembrando aqui, resumindo, esse lâmpada de LED de filamento, a gente tem que tirar da cabeça que o portfólio de lâmpada de LED de filamento com acabamento em vidro é exclusivamente decorativa, não é verdade, tá? Então, essa tendência está muito forte lá fora, dessa migração do plástico, essa migração da lâmpada LED tradicional para uma lâmpada LED com acabamento em vidro, e a gente tem que desmistificar, tá? Então, lâmpada de LED de filamento não é só decorativa. Ela tem suas funções decorativas, mas a gente já tem a opção de fazer essa troca no ambiente da nossa casa, escritório, tá bom? Então, esse portfólio cada vez tem aumentado mais, cada vez nós vamos ter novos modelos, novas tendências, novas cores, para a gente estar utilizando com mais frequência. Eu gostaria de agradecer aqui, espero que eu tenha sido claro, espero que vocês tenham gostado da apresentação. A gente tem os 2 canais que vocês podem nos encontrar, e se alguém tiver alguma dúvida, eu fico aqui para a gente esclarecer. Não sei se alguém escreveu tem alguma dúvida aí, gostaria de mandar ou de falar. Nenhuma dúvida? Deixa eu ver se eu tiro aqui a apresentação. Camila, boa noite, muito obrigada. Paula da LED Vence, não tem nenhuma pergunta que eu veja, não sei se o Rodrigo tem alguma coisa para te falar. Por enquanto também aqui não, Camila. Agradecer a brilhante explanação, né, sobre esse mundo do LED, bem legal. Parabéns, vamos ver se a gente já consegue começar a pensar num outro evento, né, para novembro, finalzinho de novembro, e convidar o pessoal para participar também. À vontade as perguntas estão abertas, quem quiser, peça a palavra e vamos conversar. Boa noite, Rodrigo, de São Sebastião. Boa noite. Eu queria saber a respeito dos sockets, né? E das instalações. Elas são convencionais, é só instalar a lâmpada. Percebi que a voltagem dela é de 100 até 240, né? Então, a oscilação de energia, a garantia dessas lâmpadas, né? Enfim, essas questões que você não abordou, né? De compra e de aquisição. Tá bom. Excelente pergunta, Rodrigo. Então, como eu comentei, né? Essas lâmpadas hoje elas conseguem facilmente serem trocadas de uma lâmpada plástico tradicional para uma lâmpada com esse acabamento em vidro e com LED filamento. Por quê? Vamos falar do LED filamento nas bulbos, né? Então, a gente mantém todas as características das lâmpadas com a carcaça plástica. Então, o mesmo soquete, a mesma base, as mesmas potências, temperatura de cor. A instalação não precisa mudar o soquete da sua casa, não precisa se preocupar. Simplesmente é trocar o plástico pelo vidro, tá? Então, todos os modelos de LED filamento, elas vão substituir facilmente, sem nenhum problema, sem nenhum ajuste necessário para esse acabamento em vidro. Seja tubo, né? Lembrando que o tubo de LED, ele já tem os reatores integrados, tá? Então, se você migrar de uma tradicional, uma fluorescente, com um tubo de LED, a gente não necessita dos reatores externos. E do tubo de LED plástico ou de vidro, não necessita também de nenhum ajuste. O tubo de LED já tem esse reator. Então, a outra vantagem, né? Então, agregando aqui, todas as lâmpadas de vidro com LED filamento já foram desenvolvidas para essa substituição. Então, não necessita fazer nenhum ajuste, tá? Todas são bivolts, tá? A grande maioria são bivolts, e as que não são, por exemplo, as dimerizáveis, nós temos as opções de 127 e 220, tá? Então, quando eu digo nós temos, eu digo o mercado, tá? Então, o mercado já
se adequou a ter toda a tecnologia de LED com as mesmas características das lâmpadas tradicionais, das lâmpadas convencionais. Muito obrigado. Respondido. Então, tá bom. Camila, tem mais uma pergunta aqui sobre os valores. Foi a Camila Guimarães, a Fabiana. Ela perguntou qual o custo destas lâmpadas comparadas com as LEDs tradicionais com plástico. Fabiana, hoje essas lâmpadas em LED filamento, elas ainda são mais caras que as lâmpadas de plástico tradicionais, tá? Alguns modelos. Então, essas lâmpadas aqui que a gente conhece como lâmpadas decorativas, né? Vidro âmbar, vidro leitoso, vidro transparente, elas ainda são mais caras pelo custo dessa tecnologia do LED filamento, né? Então, tem que ter toda uma tecnologia para aquele chip de LED que a gente conhece, SMD, formar esse chip, essa aresta aqui tão minúscula, né? Então, esse chip está agregado aqui nesse filamento. Então, ainda é caro, tá? Cada vez mais, assim como o LED que a gente conhece, o preço tem ficado mais barato, mas hoje, em torno, óbvio, dependendo, né, da loja, da região, a gente pode dizer que em torno de uns 30%, 20% a gente consegue ter a gente ainda tem essa diferença, tá? Lembrando que eu estou falando desses modelos aqui que a gente conhece como lâmpada decorativa. Agora, por exemplo, o tubo, a PIN, a par 16 glass, por exemplo, a par 16 glass, aquela que tem um acabamento em vidro, hoje ela é mais barata que uma plástica, tá? Então, dependendo da lâmpada, essa diferença é ainda menor. E dependendo da lâmpada, ela também é maior, como, por exemplo, aquela lâmpada Big que eu mostrei para vocês, né? Então, tem todo o trabalho do espelhamento, tudo, então, aí a diferença é um pouco maior. Mas se a gente comparar modelos tradicionais de fácil substituição, está em torno de 30%, 20%, variando de região, tá? Lembrando que varia de região também de estabelecimento. Se não foi clara, vocês podem mandar aí que a gente responde novamente. Obrigado, Camila. Mais alguém? Obrigado, Wilson. Eu acho só que ela não abordou sobre a garantia. Camila. Desculpa, faltou a garantia. Tá, então essas lâmpadas, elas normalmente têm as mesmas garantias da lâmpada tradicional, né? Então, por exemplo, a bulba, ela vai ter também 3 anos de garantia, tá? Então, a parte de garantia, isso vai variar também de marca, se mantém, tá? Então, a mesma garantia do LED tradicional, o plástico, vai permanecer no LED filamento. Então, a parte de garantia também, a substituição é igual para igual. Obrigado. Camila, Josias falando. Oi, Josias. Pessoal, boa noite primeiro, né? Eu sou responsável pelo atendimento da Andra, tá? Dentro da LED Vans, tá? E só um detalhe que eu acho que a Camila comentou aí a respeito dos preços, né? Respondendo a pergunta lá também. Dependendo do modelo que você faz essa transição da lâmpada de policarbonato, né? De plástico, para o vidro, você tem diferenças bem menores. Então, você pode ter um modelo de lâmpada que pode variar de 5%, 6%, 7%, um pouco mais caro do que a de plástico, né? Que foi o que a Camila comentou. Mas com o benefício que a gente tem aí de meio ambiente, o efeito de iluminação, eu acho que acaba cobrindo um pouco essa diferença, né? E sem contar que à medida que essa linha de vidro vem aumentando o volume de venda, a procura dela no mercado, que é o que vem acontecendo já nos últimos anos, a tendência desse custo é vir baixando gradativamente, né? Então, a diferença, dependendo do modelo, vai ficar de 5% a 8%, 9%, 10%, dependendo do modelo que a gente estiver falando. Tá bom? Sim. Camila, você poderia deixar seu e-mail para o pessoal, quem quiser, no chat? O meu e-mail é c.guimarães, tá? Sem o tiozinho. Camila, vou escrever aqui no chat, tá bom? Pode ficar tranquila, mas pode falando.
Então, é c.guimarães@ledvence.com. Tá? Então, fico à disposição. Quem tiver vergonha, depois surgiu alguma dúvida, pode nos mandar aqui por e-mail ou nos encontrar nas redes sociais. Nós vamos estar sempre à disposição aí para esclarecer qualquer dúvida, sugestões que vocês queiram também nos mandar, são sempre bem-vindas. Críticas também. Muito obrigado, Camila. Obrigado, equipe da Ledvence, da Andra. Uma boa noite a todos. E, Camila, fica à vontade para encerrar. Tá, joia? Um abraço. Muito obrigada, gente. Boa noite a todos. Obrigada. Até mais. Tá, boa noite a todos. Boa muito noite, obrigada, Camila. viu, pessoal? Muito obrigado. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite. Gente. Obrigado. Linda palestra. Boa noite, pessoal. Muito obrigado pela oportunidade. Tchau, tchau.